Posso trocar um componente PTH por um SMD ou um componente SMD por um componente PTH? E se sim, quais são as recomendações que você deixa aí para a galera na hora de fazer essa substituição? Quando você tem um componente soldado na superfície da placa, existem alguns problemas e alguns perigos, como, por exemplo, dissipação térmica. Tá bom? Olha só que interessante. Se você, de forma aleatória, fala assim, ó, vou transformar toda essa placa aqui em SMD. Beleza. Ah, tem diodo de potência SMD? Tem. Tem capacitor SMD? Tem. Tem componente SMD para tudo quanto é tipo de estilo de componente, tá? Só que aí, o que acontece? Quando você solda o componente na superfície, se o componente aquece, todo o aquecimento dele é transferido por toda a superfície da placa eletrônica por consequência. E o que a mudança térmica da placa influencia no componente? Dependendo do componente, inúmeras coisas. Então, por exemplo, se você aquece demais um diodo, aquece demais um transistor, um triac, um MOSFET, um IGBT, a curva característica dele de condução acaba mudando. E quanto mais ele aquece, mais o aquecimento vai fazendo com que ele tenha uma certa depreciação, por exemplo, de condução de corrente elétrica. E aí, olha só o risco. O componente que poderia conduzir 5 amperes, pode ser que naquela temperatura ele consiga só conduzir 4. Se ele só conduzir 4, o que vai acontecer? Num caso de um transistor que está controlando uma resistência de potência, ou está lá chaveando um indutor, ou está controlando inúmeros tipos de carga, que precisam de 5, ele só consegue conduzir 4, automaticamente a carga que ele está controlando vai ter baixo desempenho pelo fato dela não ter a máxima transferência de potência através do cara que está controlando ela. Então, quando você transforma um sistema PTH em SMD, o quesito de temperatura tem que estar muito bem analisado para que o aquecimento da placa, através da dissipação térmica dos componentes SMD nela, tá bom? Não influencie o funcionamento de outros componentes eletrônicos do sistema. Então isso é muito louco, isso é muito perigoso, tá? Inclusive, né, a galera deve perguntar assim, pô, professor, mas por que esses PTH, eles não são soldados rente à placa? Por que esses diodos aqui não são soldados rente à placa? É exatamente por esse critério. Porque como esse diodo aqui é de potência, se você solda ele rente à placa, ele, quando aquecer, aquece a placa, aquecendo a placa, todo mundo que está ao redor dele aqui, ó, pode ter o quê? Uma tolerância em relação ao seu funcionamento. A temperatura muda as tolerâncias dos componentes eletrônicos, muda a questão de característica de funcionamento dos componentes. Um outro exemplo, David. Quando você tem um diodo Zener, tá bom? Para quem não conhece um diodo Zener, rapidamente eu vou falar aqui para que ele serve, tá? O diodo Zener, gente, é um diodo regulador de tensão, é um diodo estabilizador de tensão. De que maneira? Quando você coloca ele reversamente no circuito eletrônico, então você tem uma fonte de alimentação, então retificou, filtrou com o capacitor, vai ter lá um diodo Zener lá depois, por exemplo, tá? Quando essa tensão ela é aplicada no diodo Zener, ele vai tender a manter uma tensão fixa entre os seus terminais, e essa tensão é chamada de tensão de Zener. Top. Quando você olha na curva característica lá do diodo Zener, na polarização reversa, inclusive o datasheet fala isso. Conforme você vai mudando a temperatura, você aumenta o percentual de tensão para mais ou para menos que esse diodo Zener vai ter entre os seus terminais. Então, se você esperava ter 5.1 volts fixo lá, provavelmente essa tensão mude. Se você esperava ter 12 volts, provavelmente essa tensão mude. E assim, todos os diodos Zener vão funcionar da mesma maneira. Tá bom? Então, quando você vai trocar um componente PTH por SMD, você tem que pensar o seguinte, bom, se eu vou trocar um componente que aquece muito de PTH para SMD, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me preocupar com a distância que um componente está do outro na placa eletrônica. Se eu deixar um componente que aquece muito perto de outro componente, automaticamente essa dissipação térmica vai atrapalhar o funcionamento daquele camaradinha lá. E aí imagine, por exemplo, que esse aquecimento está perto de um sistema de oscilação,
de um oscilador. Se você pega um cristal oscilador, eu não sei se eu vou conseguir achar um cristal oscilador nessa placa aqui, acho que não vou ter, mas depois a gente pesquisa aí para a galera, tá? Se você coloca um sistema muito quente perto de um oscilador, automaticamente isso pode influenciar o que, David? A frequência com que ele está oscilando para determinar, olha lá, ó, o cristal oscilador lá no nosso querido Arduino Uno, aquele componente prateadão lá, gente, olha lá, tá vendo? Ó? Se você aquece demais a região perto do oscilador, o que vai acontecer? Você pode ter uma influência na velocidade do clock. E a velocidade do clock é a velocidade de sincronização de processamento das informações junto ao microcontrolador. Então, quando você vai transformar uma placa de PTH para SMD, tem que ter um estudo térmico da influência da dissipação de potência de cada componente na sua placa eletrônica. Então, isso requer cuidados e estudos ultra mega específicos e até mesmo um pouco mais avançados. E é por isso que, quando um fabricante vai transformar uma placa PTH em SMD, tem que ter todo um estudo de engenharia no desenvolvimento do layout dessa placa eletrônica. E tanto é que, por isso, muitos componentes nem são transformados em SMD. Porque é mais fácil você manter ele PTH, onde, por mais que o aspecto construtivo dele seja maior, mas você tem uma refrigeração muito maior, você tem uma baixa transferência térmica do componente para com a placa eletrônica, e com isso você diminui o tamanho da placa através dos componentes que dissipam pouca potência, pouca temperatura, e que automaticamente essa dissipação não vai influenciar gigantescamente o funcionamento da placa eletrônica. Então, por exemplo, vou transformar um CI, PTH em SMD. Pô, perfeito. A dissipação térmica do CI é muito pequena. O consumo, né, o consumo de potência dele é tão pequenininho, né, que geralmente é nanowatt technology, que ele não vai aquecer a ponto de influenciar o funcionamento de outros caras na placa eletrônica. Capacitores cerâmicos. Então, você tem capacitores cerâmicos, você tem resistores de baixíssima potência. Então, componentes que não esquentam, você pode transformar facilmente de PTH para SMD e tá tudo certo. Porque automaticamente a sua preocupação com a influência dele junto aos outros acaba sendo menor. Agora, quando você fala de componentes de potência, transistores, MOSFETs, reguladores de tensão, chaveadores, tá bom? Automaticamente você tem que fazer um estudo térmico e viabilidade disso para que então você não queira reduzir a placa ao máximo e acabar tendo uma frustração de um mau funcionamento por causa do aquecimento do seu sistema eletrônico indevido e previamente não analisado, tá bom? Então, vai trocar um resistor de PTH para SMD? Primeira pergunta, qual é a potência desse cara? Tem alta potência? Então, cuidado. Veja se esse cara pode manter PTH, porque se manter PTH ele vai transferir muito mais fácil essa potência, você vai trocar esse calor muito mais fácil com ar, por exemplo, tá? E não repassar isso para a placa, tá bom? São resistores que trabalham em circuitos digitais, então trabalha ali, por exemplo, 1/4 de watt, são resistores de 1/8 de watt, pô, tranquilo, troca de PTH para SMD e tá tudo certo. Capacitor cerâmico, posso trocar de PTH para SMD? Tranquilo. Por quê? O capacitor cerâmico, tipicamente, dissipação de calor tendendo a zero. Porque o capacitor, inclusive, não é um componente feito para dissipar alta potência. Ele tem o seu armazenamento de carga, tá bom? Mas esse armazenamento de carga, automaticamente, quando você coloca ele no circuito eletrônico, tá bom? Ele vai carregando, vai descarregando, não gera um aquecimento tão brutal quanto, por exemplo, elementos chaveadores ou até mesmo resistores. Então, o capacitor não é um componente que vai aquecer brutalmente. Então, o capacitor, por exemplo, cerâmico, dá para trocar de PTH para SMD? Tranquilo. Um poliéster, dá para trocar ali um PTH para um SMD ou arquiteturas correlatas? Tranquilo. Um capacitor eletrolítico, dá para trocar de PTH para SMD? Sim, porém, capacitores com capacitância brutal, com, por exemplo, 4.700 microfarad. Então, se achar PTH, um eletrolítico ali de alumínio, pô, perfeito, tranquilo, não vai dissipar tanto calor. Mas, provavelmente, se é um capacitor de estabilização de tensão e está lá no link de alto consumo de corrente e nível de estabilização de uma fonte chaveada, por exemplo, tá? No sistema de potência, provavelmente vai ter que manter PTH.
Claro que com 3 cliques você ajuda demais o Eletrônica Fácil, dando aí o seu like, a sua inscrição no canal e ativando o sininho, porque isso faz com que a nossa família cada vez mais cresça, fique forte e lute pela melhoria da educação na área de eletrônica do nosso Brasil. Posso contar com você? É só ir, like, inscrição no canal, sininho e vamos pra cima que muito conteúdo faixa preta tá vindo por aí. Fechou? Um abraço, tamo junto e vamos pra cima!